No princípio, quando ainda não havia sombras nem sussurros de medo, quando o mundo ainda era um suspiro de luz e o silêncio era sagrado, Deus falou. E o que ele disse não foi uma ordem fria, nem um comando distante, mas um sopro de amor que fez a terra tremer de alegria. Ele formou o homem do pó da terra, não como um artesão que molda pedra, mas como um pai que segura o rosto de seu filho pela primeira vez. Soprou em suas narinas o sopro da vida, e nesse instante, o pó se tornou pessoa. Adão abriu os olhos, e viu a luz. Não a luz do sol ainda, mas a luz da presença de Deus, suave como um abraço que nunca se cansa. E então, Deus o levou a um lugar que nenhum olho humano havia visto antes, o Jardim do Éden. Não era apenas um jardim de flores e árvores, era uma sinfonia viva. Cada folha tremia com um propósito. Cada rio cantava uma melodia que só o coração puro podia ouvir. As frutas não eram apenas comida, eram dadas com generosidade, como presentes de um rei que deseja ver seus filhos felizes. As aves pousavam nos galhos e cantavam sem medo. Os animais, ainda sem nome, se aproximavam dele com curiosidade inocente, como filhos que reconhecem o pai em seu primeiro sorriso. E Deus disse: este jardim é seu. Cuide dele. Guarde-o, trabalhe nele, não como escravidão, mas como adoração. Não foi uma carga imposta. Foi uma confiança dada. Adão não era um servo que obedecia por medo, era um filho que amava por gratidão. Ele caminhava entre as árvores, tocando as cascas com ternura, dando nomes às criaturas, não para dominá-las, mas para conhecê-las, para entrar em relação com cada uma delas. Ele nomeou o leão, e o leão baixou a cabeça. Ele nomeou a pomba, e ela pousou em seu ombro. Ele nomeou a videira, e seus cachos pareciam brilhar mais ao toque de suas mãos. Mas havia algo mais profundo do que a beleza do jardim, havia a presença. À tarde, quando o sol se inclinava dourado sobre as folhas, Deus vinha caminhar no jardim. Não como um rei distante em seu trono, mas como um amigo que vem visitar seu filho depois do trabalho. E Adão, como seu coração se enchia. Corria para encontrá-lo, não por obrigação, mas por sede. Sede de ouvir sua voz. Sede de sentir seu sorriso. Sede de saber que era amado, não pelo que fazia, mas pelo que era. Foi nesse ritmo de intimidade que o jardim ganhou sua verdadeira essência. Não era apenas um lugar belo, era um santuário de comunhão. Cada tarefa que Adão exercia, podar uma videira, regar uma muda, observar o comportamento de um servo, tornava-se um ato de louvor silencioso. Ele não estava apenas cuidando da criação, estava aprendendo a amar como Deus ama. Mas havia um limite. Uma única árvore, no meio do jardim, cujos frutos Deus disse: não coma dela, pois no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Não era uma proibição arbitrária. Era uma fronteira de confiança. Deus não estava dizendo: não posso te dar isso. Ele estava dizendo: eu te dei tudo o que é bom. Isso aqui é a única coisa que não é para você. Porque se você o tomar, estará escolhendo saber o bem e o mal por conta própria, e isso vai te separar de mim. Adão ouviu. E por um tempo, ele entendeu. Ele viu a beleza do jardim, sentiu a presença de Deus, e sabia que aquela árvore, embora bonita, não era para ele. Ele escolheu, dia após dia, confiar. Ele escolheu, a cada manhã, caminhar com Deus. Ele escolheu, em cada nome que dava, reconhecer que tudo vinha de aquele que o havia formado. E nesse escolher, silencioso, diário, cotidiano, estava a verdadeira guarda do jardim. Não apenas com as mãos, mas com o coração. Não apenas evitando o fruto proibido, mas cultivando a confiança, a gratidão, a dependência. O jardim do Éden não foi perdido por falta de beleza. Foi perdido quando a confiança foi quebrada. Mas naquele momento, antes da queda, Adão vivia o que o homem foi feito para ser, um guardião da criação, um filho amado, um companheiro do Criador, caminhando em paz, sob a luz de um Deus que o amava primeiro. E talvez, nesse relato antigo, haja um eco que ainda nos chama hoje. Não somos chamados a dominar a terra, mas a cuidar dela como quem cuida de um presente sagrado. Não somos chamados a saber tudo por nós mesmos, mas a caminhar com Selui que nos conhece pelo nome. E talvez, no silêncio de uma manhã, ao tocar uma folha ou ouvir o canto de um pássaro, volte a nos lembrar: o jardim ainda existe, não apenas no passado, mas no coração de quem ainda escolhe confiar. E nesse escolher, a vida, a paz, a Éden.